você ser fotógrafo naquela época era uma decisão quase profissional, né? Como não era simples ter uma câmera, como não era simples operar uma câmera, você tinha que, de alguma maneira, parar para se dedicar àquilo e aprender aquele ofício, né? Então, com isso, as pessoas que eram fotógrafos eram apaixonadas por aquilo. E eu vejo que, hoje em dia, tem pessoas que fotografam e não têm a mesma paixão. Eu vejo isso no jornal, né? Eu sou editor de fotografia de um jornal. Eu vejo que alguns fotógrafos são fotógrafos como poderiam ser qualquer outra profissão. E eu acho que na nossa época, não. Você escolhia ser fotógrafo, escolhia ser jornalista, você queria ser aquilo, você escolhia aquilo. Sou Otávio Cardoso, fotógrafo, moro aqui, nasci e moro em Belém. Comecei a fotografar mais sistematicamente a partir de 84, quando eu fiz o curso com o Miguel Chicaoca, né, na então iniciante Associação Fotoativa. Apesar dos anos 80 ainda ter essa presença do governo militar, mas já era um momento de menor repressão, né? Mas que a gente sentia que aquilo estava mudando, estava ganhando. A Fotoativa sempre teve uma atuação que fugia da galeria, né? Foto Varal, por exemplo, que é não sei se foi inventado pelo Miguel, mas foi sistematizado e usado ad infinito e continua sendo usado até hoje. Era uma maneira de a gente ir para a rua, né? Então, nesse momento em Belém, a gente fazia muita coisa na rua. O ato de fotografar, quem fotografa na rua com flagrante, você é movido por uma intuição, pelo inconsciente ou pela intuição, não sei. Mas são estalos que lhe dão e que você vai buscando o que você quer. Isso é um momento inevitável de quem está trabalhando na rua, quem está fazendo flagrante, né? Só que aí o segundo momento, que é escolher, que é editar, é muito mais racional, né? Então, revelar um filme, olhar para o contato, escolher o que você vai ampliar, passa a ser uma outra etapa totalmente diferente, né? E no caso dessas fotos, elas estão no meio de algumas outras, de uma manifestação que teve na rua, na frente do Tribunal do, da Justiça Federal aqui, por conta já dessa época de questões de problemas com invasão de terra e garimpeiro. E no dia seguinte, eu acho que os caipós estavam dormindo no campus da Federal. E a gente sabia que eles iam estar lá. Eu e uma amiga minha no dia seguinte para lá. Então não tinha uma pauta, não tinha uma coisa predeterminada, né? Mas ali eu fiz uma série, além dessa foto, de mais umas duas que eu gosto muito, que são situações em que esse contraste, esse conflito, esse embate entre o que é ser essa pessoa que tem essa relação tão entranhada com a natureza, com o mundo urbano, né? E aí essas fotos, elas adormeceram muito tempo numa gaveta, e em algum momento eu redescobri, né, escaneei, e elas passaram a ficar, digamos, no meu portfólio, mas não exatamente, porque eu não tenho um trabalho. Fora uma outra ida que eu fiz ao Yanomami, a questão indígena está dentro de um contexto de Amazônia. Nunca fiz um trabalho específico, né? Nunca desenvolvi um trabalho contínuo em cima da questão, né? Então, tem esse trabalho da Yanomami que eu também gosto, mas essas três fotos ficaram muito sem ter onde mostrar, né? Então, ficaram sempre assim. Eu sempre mostrava para as pessoas, mas elas nunca fizeram parte de um portfólio ou de uma exposição, né? E quando tu me perguntaste o que é que eu tinha dessa época, eu, me veio na cabeça isso. Eu não te mandei só isso, mas isso veio claramente, foi um material que eu achava que valia a pena te mostrar. E aí, que bom que tu gostaste.